Olá pessoal, boa tarde, mais uma vez canal X Química, falando sobre hidrocarbonetos. No vídeo passado a gente falou sobre os alcanos, os alcenos, os alcinos e vamos dar continuidade falando sobre os ciclanos, ciclenos, os alcadienos e os aromáticos. Vocês lembram que nós comentamos que a principal fonte de obtenção de hidrocarbonetos é o petróleo, mas não só o petróleo. Aí a porta fechando, tá? Não só o petróleo, tem também o xisto bituminoso, tem a hulha. Então se obtém hidrocarbonetos de outras fontes, mas a principal fonte é o petróleo, certo? Que até eu expliquei para vocês da destilação do petróleo, que vai sendo destilado e as frações mais leves, que contêm um menor número de carbonos, eles vão sendo liberados primeiro e depois as frações mais pesadas, né? Então hoje a gente vai falar sobre cadeias fechadas, certo? Então vamos lá, gente. Olha aqui, cadeias fechadas são aquelas cadeias que as extremidades se unem. E tem uma coisa interessante aqui para vocês observarem. Existem nas cadeias fechadas, assim como nas cadeias abertas também, né? A gente pode representar dessa forma aqui, né? Ou pode ser dessa forma. Nessa forma, vocês têm que se lembrar que cada ponta dessa contém o carbono e os seus hidrogênios, certo? Cada ponta dessa se refere a um carbono com seus hidrogênios, como está aqui. Então, essa fórmula aqui, ó, é igual a essa daqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, nos vestibulares ou nos testes, as fórmulas, elas são dadas nessa forma de palitos. E aí a gente fica meio confuso na hora, né, de estabelecer quantos hidrogênios tem, quantos carbonos. Então, guarda o seguinte, em cada ponta e no final sempre tem carbono. E aí você conta. Quando ele tiver dupla ligação, vai estar 2 palitinhos, um do lado do outro. Quando tiver tripla ligação, vão ser 3 palitinhos. E onde encontram as pontas, você tem a ponta de cada palitinho, você tem um carbono. E aí você faz a conta de quantos hidrogênios são necessários em decorrência da quantidade de carbonos que você tem. Toma muito cuidado na hora de fazer a contagem. Normalmente eles fazem essas estruturas e depois pedem a fórmula molecular. Vamos colocar assim, tá? Depois eu vou colocar um exercício para vocês fazerem e verem como é que faz. Ó, gente, aqui, ó, nós temos aqui, eu posso representar esse ciclo aqui, ó, dessa forma ou através de um quadrado. Eu posso representar essa forma ou através dessa fórmula hexagonal, certo? Então, ó, ou de um jeito ou do outro. As duas representações significam fórmulas estruturais da mesma substância, certo? Agora, como é que eu dou a nomenclatura para uma cadeia cíclica? Lembra sempre que quando eu for dar nome para a cadeia cíclica, eu tenho que usar a palavra ciclo antes de iniciar o nome, para indicar justamente que essa cadeia é uma cadeia fechada. Então, como é que eu faço? Então, a primeira coisa é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, olha aqui, ó. Isso daqui é um ciclo, primeira coisa que eu faço. Aí eu conto quantos carbonos tem. Eu tenho 3 carbonos, terminação de 3 carbonos é prop. Lembra? 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but e 5 pent, ó, prop. Aí, porque eu só tenho simples ligações. E o, que é a terminação de função. Então, é um ciclopropano, tá? Aqui, a mesma coisa, gente. Ciclo, 4 carbonos, but, só simples ligações, terminação de hidrocarboneto. Isso é um ciclobutano, tá? Então, sempre que vocês tiverem um ciclano, que significa uma cadeia fechada com simples ligações somente, você coloca a palavra ciclo e depois dá um nome da maneira como você daria para uma cadeia aberta. Mas tem que colocar a palavra ciclo no início e não no final.
Se vocês colocarem no final, está incorreta a sua resposta, tá bom? E temos agora aqui os ciclenos. O que são os ciclenos? Os ciclenos, eles são as cadeias fechadas que têm uma dupla ligação. Veja que legal a representação, ó. Eu posso representar dessa maneira aqui, tá vendo? Ó, a dupla ligação, ou posso representar aqui. Lembra que eu falei para vocês dos pauzinhos? Então, ó, representação de palitinho. Então, eu tenho aqui, ó, 2 palitinhos. Significa que eu tenho uma dupla ligação. E como é que eu vou dar o nome? Do mesmo jeito, ó. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. But, porque são 4 carbonos. En, porque é uma dupla ligação. E O, que é a função. Então, isso é um ciclo buteno, tá? Então, ciclo buteno é o nome dessa função, certo? Então, os ciclenos, o próprio nome já diz, né? Ciclo de ciclo em que tem uma dupla ligação. Então, são os ciclenos, aqueles que possuem as duplas ligações. Então, vamos lá, gente. A gente já viu, olha, alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos. E agora nós vamos ver os alcadienos. Quem são os alcadienos? Ó, só pensar. Dieno, eu vou ter uma dupla ligação. Desculpa, dieno eu vou ter 2 duplas ligações, certo? Então ele forma uma função com 2 duplas ligações. Então olha aqui, ó. Vejam bem aqui, ó. Então, ó, os alcadienos são cadeias que têm 2 duplas, como no caso aqui. Vocês estão vendo? Lembra sempre, eu vou numerar a partir do carbono mais próximo da dupla ligação. E as duplas ligações vão ficar com o menor número possível. Então, se eu numero daqui, ó, essa dupla vai ficar com o número 1 e essa dupla vai ficar com o número 3. Se eu numerasse lá para cá, vai ficar, ó, 1, ia ficar 2, 3 e 4. Iam ficar números maiores, tá certo? Então, eu tenho que numerar e ficar com a menor numeração possível. Então, ó, aqui está no carbono 1 ligadinho, a dupla ligação, e a outra dupla ligação está ligada no carbono 3. Como é que eu dou o nome? Vamos lá, são 5 carbonos, então 5 carbonos é pente. Ponho um tracinho, coloco os números de onde estão a dupla, está no carbono 1 e está no carbono 3. E coloco a palavra dieno. Por que di? Porque eu tenho 2 duplas. En, porque significa duplas ligações. E O, que é terminação de hidrocarboneto. Como é que é o nome disso daqui? Pente 1,3 dieno. Então, sempre que houver duplas ligações, 2 duplas ligações, ou uma, né? Uma, você sabe, você conta, nomeia, colocando só o número e onde está a dupla ligação. Quando você tem 2 duplas ligações, o processo é o mesmo. Você vai numerar a cadeia a partir do carbono mais perto da dupla, mas presta atenção, faz a contagem da esquerda para a direita, depois volta, faz da direita para a esquerda, para ver se as duplas ficam com números pequenos, tá? Os menores números possíveis que você conseguir. Aí você dá primeiro o nome do hidrocarboneto, tá? O nome da quantidade de carbonos, depois você diz aonde que estão essas duplas e finaliza dando dieno, que é a terminação de duplas funções que são os alcadienos, tá? Então, até aqui sem problema. Olha, gente, que nem eu falo para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, sinalizem, coloquem nos comentários, ou então vão até o blog, dão uma espiada, dão uma olhada, para que vocês consigam entender e não ficar com dúvidas. A ideia é sempre essa, é ir devagar para que vocês não tenham dúvidas a respeito dessa matéria, tá bom? E agora a gente vai para a última parte, né, da parte dos hidrocarbonetos, que são os aromáticos.
Os aromáticos, eles são extremamente importantes. Hoje, a maior produção de aromáticos, a maior fonte de obtenção é a destilação do petróleo. E o aromático mais conhecido é o benzeno, tá? E esses aromáticos, eles são utilizados em tem muitas utilizações. A própria palavra já diz aromático, eles têm cheiro, né? Então, são várias as utilidades deles. Então, nós vamos aqui, ó. Os aromáticos, gente, ó. Aromáticos, eles têm que conter o núcleo benzênico. O que é esse núcleo benzênico? São 6 carbonos, 6 hidrogênios, e você tem duplas alternadas. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. É uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. O que significa isso? Que eles vão ficar sempre desse jeito? Ela vai ser sempre essa estrutura? Não. Ela não vai ficar sempre desse jeito. Como é que ela pode ficar? Ela pode ficar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que outra maneira que pode ser. Então, olha aqui, gente, ó. Já fazendo na forma de palitos. Olha aqui. Você pode ter as duplas dessa forma, ou você pode ter as duplas dessa outra forma, e devido a isso, as duplas mudarem de lugar e não ficarem fixas num lugar só, nós temos ressonância, chamado de ressonância das duplas. Então, se representa o benzeno como um hexágono com essa bola no meio. Essa bola no meio significa a ressonância, ou seja, as duplas que não ficam exatamente nesses lugares, elas podem mudar. Ou essa estrutura, ou essa estrutura. Representa dessa maneira e o nome dele é benzeno, tá? Só que esse benzeno, ele pode se ligar... Espera um pouquinho só, gente. Um minutinho só. Pronto. Esse benzeno, ele pode se ligar entre si, né? Eles formam núcleos poliaromáticos, então podem ser vários benzenos unidos, formando estruturas mais complexas. Então, olha aqui, ó. Você tem aqui o benzeno, que é o C6H6, desculpa, e aqui você tem o naftaleno, tá? Naftaleno é C10H8. Vocês estão vendo? São palavras que vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês. 3 núcleos desses chama antraceno, tá? É um outro tipo de aromático também. Vai lá, um exemplo assim muito importante de aromático tem radical, a gente vai ver essa parte de radical depois, mas vocês já fiquem preparados para o nome, chama metilbenzeno ou tolueno, que ele é a cola de sapateiro. O cheiro da cola de sapateiro é tolueno. E é usado muito como uma droga, né? Tem pessoas, principalmente crianças, que inalam essa cola de sapateiro e isso traz diversos problemas, problemas mentais, problemas respiratórios, a própria dependência química do tolueno, problemas no processamento depois da consciência, a visão fica turva. E a gente vai, no decorrer do caminho aqui, encontrar muitas drogas, né? Porque a maioria delas são todas parte da química orgânica. E uma delas, então, já que eu estou assinalando para vocês, é esse tolueno, que depois eu deixo a fórmula para vocês darem uma espiada, uma olhada e verificarem, né? Que é a tal da chamada cola de sapateiro. Então, gente, essa parte de hidrocarbonetos, a gente vai encerrando por aqui, tá? Então, nós vimos todos eles, mas lembra, nós vamos voltar de novo a falar sobre isso na hora que nós começarmos com os radicais. Porque os radicais, eles vão mudar o jeito de nomear, né? Mas
só por conta dos radicais, aquilo que você já aprendeu, como é que dá o nome para a cadeia principal, vai continuar do mesmo jeito. E na nosso próximo encontro, eu quero já falar sobre outras funções, como fenol, como acetona, que são algumas outras funções interessantes, os álcoois também, né? Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, qualquer dúvida, gente, entre em contato. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço a sua visualização e X-Química fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.